Confirmado o resultado das eleições, Lula será o novo presidente do Brasil a partir de 2023. E o que isso muda nos seus investimentos, o que muda na sua vida financeira? Quais ativos devem se beneficiar com a política econômica de esquerda e o que você deve fazer com o seu patrimônio a partir de agora? Tudo isso nesse vídeo agora. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou médico cirurgião e desde 2016 eu ensino pessoas a serem livres, com todas as habilidades que eu puder ensinar, investimentos, inteligência financeira, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, enfim, se você gosta desse tipo de assunto, já chega se inscrevendo no canal aí. Bom, e o vídeo de hoje é um vídeo sobre esse momento atual dessas eleições que foram as mais disputadas até então, a eleição considerada mais importante da história recente do país. Bom, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito, então, por uma margem muito apertada, para os próximos 4 anos, 2023 a 2026. O que isso muda nos seus investimentos? Vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um governo de esquerda normalmente não é bem visto pelo mercado financeiro. Tá? É normal isso. Um governo de direita, ele é mais liberal, ele é mais capitalista, ele é mais amigável ao mercado financeiro. Então, o mercado financeiro e a Bolsa de Valores nunca reagem bem a esse tipo de notícia. Hoje mesmo a Bolsa de Valores já abriu em queda, né? E também o dólar já abriu subindo, porque há uma incerteza em relação ao que vai acontecer com a política econômica, quem será o ministro da Fazenda, enfim, né? Então, há esse medo dos investidores, e você sabe que Bolsa de Valores é muito volátil, de acordo com as expectativas das pessoas, tá? Mas o que efetivamente vai acontecer? Bom, obviamente a gente não sabe, mas vamos tentar aqui, tentar prever algumas coisas baseadas em governos anteriores e baseado na lógica também. Bom, primeiro vamos olhar para os governos anteriores do Lula, né? Desde 2003 a 2010, ele então foi presidente do país em 2 mandatos, e naquele período houve um crescimento do Brasil em termos econômicos, ou foi um bom governo olhando para a questão da economia, né? Temos aqui as pautas de valores e princípios, que eu falei muito sobre isso no meu Instagram, lá sobre esses dias, né? Mas aqui, se pautando pela questão econômica, foi um bom governo. Mas será que foi só pela política econômica? Olha só, nós tivemos nesse período todo o mercado financeiro, todo o crescimento de alguns países foi puxado pelo crescimento forte da China nesse período. Nós temos aqui um gráfico para mostrar para você que houve um crescimento muito forte da China como grande economia do mundo, isso puxou vários países. Foi um dos fatores aí responsáveis por esse crescimento também. Mas a grande questão que você quer saber é: a bolsa vai ter um bom desempenho ou não vai? Bom, o que eu quero mostrar para você, e que eu sempre falo, se você acompanha as minhas lives, se você acompanha meus cursos gratuitos ou se você é meu aluno, você sabe de um mantra que eu estou sempre falando para os alunos repetirem, que é: no longo prazo a bolsa sempre sobe. No longo prazo a bolsa sempre sobe. Porque os empresários fazem as suas empresas crescerem ao longo do tempo, né? Eles têm que fazer, por exemplo, a renda variável, as empresas, renderem mais do que a renda fixa. Por isso que no longo prazo a Bolsa de Valores sempre ganha da renda fixa. Porque senão, eu, por exemplo, sou empresário, eu tenho uma empresa, para que eu vou me estressar com pessoas, com impostos, com trabalhos, processos todos os dias? Eu poderia deixar meu dinheiro na renda fixa? Não, então é por isso que no longo prazo a renda variável sempre ganha na renda fixa e a bolsa sempre sobe. E se você olhar esse gráfico aqui, eu mostrei esse gráfico já num vídeo recente aqui no meu canal, e esse gráfico é do site Clube dos Poupadores, tá? Dando a fonte aqui, é um site excelente. Se você olhar, esse aqui é um gráfico da Bolsa de Valores, né, da média da Bolsa de Valores, o Ibovespa, ao longo do tempo e com os presidentes mostrando ali. Você vê que no longo prazo a bolsa sempre sobe, independente de governo de direita, esquerda, depende da moeda do Brasil no momento, enfim. Por quê? Por isso que eu expliquei agora. Então, é claro que a política econômica do governo vai interferir em algumas coisas, mas no frigir dos ovos, no longo prazo, a bolsa sempre sobe. Se você tem uma estratégia de investir por longo prazo, assim como a minha e dos meus milhares de alunos lá do curso Investidor Completo, bom, você não precisa se preocupar tanto assim. Se você é um especulador, um trader, uma pessoa que gosta de comprar e vender, bom, aí sim você tem que se preocupar com notícias e acontecimentos mais de curto prazo. Tem um ponto que é extremamente importante em relação à economia do país, tá? Que é o seguinte, como eu disse, o governo de esquerda ele não é tão amigável e os investidores não veem com bons olhos, inclusive os investidores estrangeiros. Na época do governo Dilma, por exemplo,
houve uma grande fuga de investidores estrangeiros, saíram do Brasil, pararam de investir no Brasil, tiraram os seus valores daqui. Por quê? Porque havia muita incerteza, uma política econômica um pouco bagunçada. Isso não é visto com bons olhos pela política e economia internacional. Isso se chama risco Brasil. Quando o risco Brasil é muito alto, os investidores não vêm porque investir no Brasil, eles acabam então levando o seu dinheiro para outros países. Então, isso pode acontecer no governo Lula, pode acontecer também, pode haver menos investimentos estrangeiros no nosso país. Agora, a gente pode olhar também para o que o próprio Lula disse na sua campanha e pelo que ele fez já no governo anterior, a gente pode tentar prever aqui alguns setores da economia que podem ter algumas vantagens baseado no que ele falou. Por exemplo, o Lula é conhecido, a política de esquerda é conhecida pela uma política econômica que estimule a expansão do crédito, a expansão do consumo. E isso acaba acontecendo, já mostrou em outros períodos, o endividamento maior da população. Mas essa é uma questão de educação financeira. Olhando aqui para a Bolsa de Valores, há uma tendência de crescimento, por exemplo, das empresas de varejo, as empresas de comércio, como por exemplo Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas, Multilaser. É claro que isso aqui não é uma previsão e também não é especulação, é só em lógica, uma lógica baseada naquilo que ele falou em campanha. Outra coisa que ele falou e é conhecido por isso é a promessa, de tornar mais forte no seu governo, voltar com os programas de financiamento estudantil, como o FIES e ProUni. Aí nós teríamos algumas empresas que poderiam ser beneficiadas por isso, como Cogna e Edux, por exemplo. Essas empresas eu não tenho em carteira, só para você saber, tá? Isso aqui não é indicação de investimento, você sabe, se você não sabe eu vou te dizer agora, mas quem já me acompanha sabe que você deve avaliar as empresas em termos de saúde financeira, você tem que olhar os balanços, você tem que olhar o caixa, você tem que olhar o lucro, você tem que olhar a dívida, você tem que ver o negócio para ver se você vai se tornar sócio desse negócio ou não no longo prazo, tá bom? Eu já avaliei essas empresas, e para mim, para minha carteira não fazem sentido, mas você faz o que você quiser, obviamente. Bom, Lula também comentou sobre a volta mais forte ainda do programa Minha Casa Minha Vida, Há um programa parecido no governo Bolsonaro, que é o Casa Verde e Amarela, mas tende a haver um aumento desse programa, então algumas empresas construtoras focadas em baixa renda podem ter um crescimento também, como MRV, Direcional e Tenda. Lembrando que isso aqui é só uma análise, tá bom? Outra coisa que sempre acontece, principalmente nesse período agora, até o Lula assumir, ou nos primeiros meses do governo, há uma incerteza sempre em relação às estatais. Tanto é que hoje já abriu na Bolsa de Valores, caindo o Banco do Brasil, Petrobras. Por quê? Porque as estatais, elas têm muita interferência do governo. Então, mudando o presidente, muda o governo, pode mudar alguma coisa na gestão dessa empresa estatal. Pode mudar, por exemplo, o presidente da própria empresa, indicado pelo presidente nacional. Enfim, é exatamente por isso, por essa possibilidade de o governo meter a mão ali, ficar mudando o presidente ou para onde vai a empresa, o plano da empresa, a gestão da empresa, pode mudar de 4 em 4 anos, é exatamente por isso que eu não gosto de estatais, faz parte da minha tese de investimentos, eu não tenho estatais na minha carteira por conta disso. Se você quer ter, tudo bem, só fique atento a esse novo governo, essa nova forma de gerir as estatais. Beleza? Agora tem uma recomendação muito importante que eu faço para você. Eu venho fazendo há tempos, mas agora eu acho mais importante ainda que você faça, que é ter parte do seu patrimônio investido nos Estados Unidos. Ter parte do seu patrimônio em dólar, em moeda forte. Eu sempre falo isso, tem no meu curso, tem lá no Instagram, quem me acompanha lá sabe, eu falo de você ter pelo menos 20% do seu patrimônio aí em dólar, tá? Por que isso? Porque é uma moeda mais forte, que tem normalmente menos inflação, Ela tem menos desvalorização. Muitos negócios no mundo todo são feitos em dólar. As empresas americanas são empresas mundiais, são empresas que atuam globalmente, então vale a pena você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. E mais ainda agora, porque, como eu disse, os próprios investidores estrangeiros retiram o seu dinheiro daqui. É interessante que você tenha também. Até porque nós não sabemos quais serão as medidas que o próximo presidente irá tomar. Então, é uma medida de proteção que eu sempre falo, ter uma parte do patrimônio em dólar. E aí você vai perguntar, como, Luciano? Eu devo comprar dólar em espécie, ter o dinheiro em casa? Eu não recomendo porque é perigoso você ter uma quantia grande em casa e também porque vai desvalorizar, mesmo que a inflação seja menor, tem inflação. Então não recomendo.
Ah, Luciano, eu devo então comprar fundos de investimento que tem como base o dólar? Eu também não gosto muito que você paga a taxa de administração, fica à mercê da gestão de outro. Enfim, o que eu gosto, eu faço e os meus alunos fazem? Investir diretamente na Bolsa Americana. Tá? Hoje você pode fazer isso com corretoras em português, corretoras brasileiras em português, que você pode investir lá nos Estados Unidos comprando ações, que lá se chama stocks, ou fundos imobiliários, que lá se chamam REITs, diretamente lá, tá bom? Você pode comprar também ETFs, que são fundos negociados em bolsa. E eu recomendo que você faça isso, que você comece com o que você tem, mas chegue aí a 20%, e se você já tem uma parte do seu patrimônio lá, você pode ir aumentando, inclusive até 50% do seu patrimônio, tá? Tenha uma parte do patrimônio em dólar, daqui a 1 ano, 2 anos, quando você estiver vendo esse vídeo, você vai ver que faz sentido essa ideia aqui, tá legal? Outra recomendação que eu dou para você é ter uma estratégia de investimentos, como eu sempre falo. Se a sua estratégia muda conforme o presidente, tem algo errado. Porque a sua estratégia não pode mudar. Você tem que ter uma estratégia durante todo o seu período de investimentos. É isso que eu faço, é isso que eu ensino para meus alunos. Nós temos uma estratégia de sermos sócios de boas empresas, bons fundos imobiliários, bons ativos no longo prazo. E não independente do governo, independente da política econômica, independente da moeda, como eu falei aqui já. Então tenha uma estratégia. Se você quiser conhecer a nossa estratégia, o meu curso está fechado agora no momento, mas talvez quando você esteja vendo esse vídeo está aberto. De qualquer forma, eu vou deixar o site com todas as informações aqui embaixo, o primeiro link na descrição, tá? E você vai entender que nós seguimos essa estratégia de longo prazo. Tenha uma estratégia e fique bom nela, é o que eu sempre digo, tá bom? De preferência, uma estratégia de longo prazo, que é a estratégia que funciona na Bolsa de Valores. E por último, eu queria deixar aqui para você também um conceito dos investimentos que eu estou sempre ensinando, que é sobre focar no que você tem controle. Não faz sentido você ficar focando no que você não tem controle, como as notícias, a política, a economia, a cotação, o preço das ações, o gráfico, tudo isso você não tem controle. Você tem controle sobre a sua estratégia, sobre a sua análise de quais empresas você vai colocar na sua carteira e você tem controle sobre, e aqui é o mais importante, sobre quanto você vai colocar nos seus investimentos todos os meses, ou seja, o seu aporte. Eu estou sempre falando, foco no aporte, porque aí você vai crescer o seu patrimônio mais rápido se você tiver um aporte melhor. Isso vai fazer muito mais resultado nos seus investimentos do que você ficar preocupado em relação a quem é o presidente ou qual a política econômica. Eu garanto para você, isso você tem controle. Ah, Luciano, mas eu não tenho culpa de quanto eu ganho. Tem sim, eu estou sempre explicando nos meus conteúdos de desenvolvimento pessoal que é você quem controla quanto você ganha. Se você focar em você, se você focar em buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento que mude a sua mentalidade, te torne uma pessoa mais capacitada, você vai efetivamente conseguir gerar mais valor para as pessoas, resolver problemas de mais pessoas, vai ganhar mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, você pode então investir mais na Bolsa de Valores, na sua carteira de investimentos. Inclusive, vou deixar para você aqui no card um vídeo onde eu ensino como não depender do governo nos seus investimentos. Agora eu quero saber de você. O que você tem na sua carteira que não depende de governo? Qual é aquela ação, qual é aquele fundo imobiliário que você tem na carteira que tem que ter, aquela obrigatória? Eu já falei de algumas aqui no canal, lá no Instagram, várias vezes. Então, quais são esses ativos que você tem e que você não abre mão de ter na sua carteira? Coloca aqui para mim também quais ativos você acha que vão subir durante o governo Lula, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um like, encaminha para alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. E se você não me segue no Instagram, tá perdendo muito conteúdo todos os dias, lá no feed, lá nos stories. Me segue aqui, lá no Instagram. E é isso. Foque nos seus investimentos, foque no que você tem controle, foque em ter uma estratégia sempre de longo prazo, construindo seu patrimônio, indo em direção à sua liberdade. Pense nisso, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!